Nada mudou tanto a minha vida quanto descobrir sobre a autorresponsabilidade. Eu, quando era um pouco mais nova, né, ainda sou nova, mas era mais nova, né, eu achava que eu ia ter uma vida parecida com a vida da minha mãe, parecida com a vida do meu pai, parecida com a vida das pessoas que estavam ao meu redor. E até uma certa idade, isso era muito claro para mim e isso não me incomodava, né? Porque eu não via nada diferente daquilo ao meu redor. Então, para mim era muito normal, para mim era só aquilo que existia. Mas teve uma vez que na escola, quando eu estudava, né, numa escola aqui, perto da minha casa, uma professora levou um monte de folhetos, sabe, de folders assim, de lugares em que ela visitou. E aí ela deu um trabalho pra gente fazer a partir daqueles lugares que ela tinha visitado. E aí eu peguei um folheto num lugar chamado Lucerne. E aí eu fiz esse trabalho, procurei na internet, fiz esse trabalho sobre esse lugar. E aí depois essa professora foi falando comigo sobre esse lugar e eu lembro direitinho que ela falava que nesse lugar não tinha sujeira na rua, que era um lugar que tinha piano na rua, que era um lugar em que tinha que as pessoas viviam de uma forma muito segura, sabe? E aí eu procurando no trabalho também sobre esse lugar, foi o meu primeiro atino assim pra vida, sabe? Em que eu descobri que existia uma cidade diferente da cidade que eu vivia, né? E eu descobri que tinha uma vida diferente também. Pra mim era muito comum ver lixo na rua, era muito comum lidar com a falta de segurança, era muito comum lidar com morte, com essas coisas, né? Então, assim, pra mim era muito comum e eu não sabia que existia um lugar em que isso não existia, digamos assim. E desde o momento em que ela falou comigo sobre isso, né, a gente conversava muito, foi uma professora muito importante na minha vida, e a gente conversava muito depois desse trabalho sobre isso, ela me contando sobre as viagens, sobre as pessoas e falando, né, também me dava muito conselho para estudar, para correr atrás, que dava sim para ter uma vida melhor e tal. Isso mudou. Foi como se eu não pudesse mais voltar atrás, foi como se eu não pudesse mais fingir que não existia outra vida pra mim, sabe? E a partir daquilo ali foi como se todos os dias eu olhasse pra minha vida e percebesse assim, eu posso decidir, eu posso escolher isso, eu posso escolher aquilo, e isso vai me levar para um lugar bom ou um lugar ruim. Eu sou o tipo de pessoa que não acredita em meritocracia. Quando eu falo isso, gente, eu entendo que existem várias realidades e eu entendo que perfeitamente que não é todo mundo que consegue, que não é todo mundo que tem as mesmas condições, que não é todo mundo que tem a mesma realidade. E eu entendo perfeitamente isso, vivi no morro, né, grande parte da minha vida, agora que eu não estou vivendo tanto, mas eu vou direto, né, e vivi a maior parte da minha vida no morro, e vi várias pessoas que tinham capacidade de ter uma vida melhor, mas não tinham oportunidade de ter uma vida melhor. Então eu não acredito em meritocracia, mas quando a gente fala sobre autorresponsabilidade, ela vai além disso. Porque quando também a gente entra numa bola de que não tem o controle de nada, a solução das coisas também não está com a gente. Mas quando a gente começa a ter noção de que eu tenho controle sim, mesmo que seja de uma parte da minha vida, eu tenho controle, eu tenho opção de decidir, isso muda completamente a nossa realidade. E ainda que a gente não vá ser aquele CEO de uma empresa multinacional, a gente já vai conseguir morar num lugar melhor, a gente já vai conseguir um emprego melhor, um salário melhor, comer melhor, que são coisas que às vezes a gente acha que todo mundo tem condição, mas não é todo mundo. Então, assim, quando a gente começa a encarar a vida com esses olhos, com essa direção, a nossa vida muda completamente. E aí a gente cai naquela frase, né, muito falada: você não controla o que acontece com você, mas você controla o que você faz com o que acontece com você. E a vida é isso, gente. A autorresponsabilidade, ela vem trazer um controle pra gente, não de tudo na nossa vida, porque infelizmente nós não temos e nem vamos ter controle sobre tudo. Mas ela dá pra gente o poder de controlar grandes coisas e a maior parte das coisas. E quando a gente toma pra gente essa responsabilidade, seja do deu certo ou seja do deu errado, a gente também pega, né, nas nossas mãos a solução de tudo isso. A solução dos problemas daquilo que deu errado, a alegria daquilo que deu certo, a gente consegue tomar de volta o controle, né, a direção da nossa vida que talvez nós tenhamos colocado na mão de outras pessoas. E para isso, né, acontecer, vai ter várias partes da nossa vida que precisam de ser tocadas. Por exemplo, a primeira parte que foi tocada na minha vida foi essa que eu falei com vocês.
A inspiração, gente, ela é muito importante na nossa vida, principalmente em quesitos de autorresponsabilidade, porque às vezes é muito difícil a gente encarar essa responsabilidade na nossa vida, porque nós achamos que as outras pessoas decidem e nós não somos responsáveis pelos nossos resultados. No entanto, nós somos. E das vezes nós temos controle das nossas reações, nós temos controle das situações, nós temos controle se isso vai continuar ou não. E quando a gente começa a ignorar esse controle, a nossa vida não vai pra frente, a nossa vida não avança, porque quando nós não temos esse controle, essa direção na nossa mão, nós não temos a solução do problema também na nossa mão. E aí nós vamos viver na vida sendo aquelas pessoas que se colocam como vítimas, sabe? Ai, eu não tenho sorte, as coisas não acontecem pra mim, a minha vida não muda, eu passo muita dificuldade, eu não tenho ninguém para me ajudar, e aí a gente entra nesse looping de reclamação e de vitimismo o tempo todo e não percebe que a solução está na nossa mão. A solução de grande parte está na nossa mão, basta a gente começar a enxergar outros lados e outros horizontes. Igual eu falei pra vocês nessa parte do vídeo, eu comecei a enxergar a vida de outro jeito a partir do momento que eu comecei a ver que existia outra realidade. E às vezes a gente também não busca inspirações, fica só fechado naquela realidade ali pequena que a gente tem, fica não fechado ali naquele mundo que a gente conhece, naquela realidade que a gente conhece, que a gente não percebe que não existe só o nosso tipo de vida, que existem outras pessoas que vivem de modo diferente, em lugares diferentes, de formas diferentes e talvez da forma que você quer, só que você ainda não descobriu que existe. Então é importante, muito importante a gente buscar inspiração, até pra gente poder perceber, porque às vezes a gente tá tão imerso no mundo da gente, igual eu falei aí pra vocês, que a gente não sabe, simplesmente não sabe que existe outra opção de vida. Então busca inspiração, busca outras pessoas, se não tem ninguém, igual eu faço muito isso às vezes, se não tem assim ninguém por perto que te fale, que te mostre, que te chame, né, que te impulsione, vai na internet buscar, coloca lá foto dos lugares, vai olhar o que tem aí pelo Brasil afora de bonito, que você tem que conhecer. Vai seguir pessoas na rede social que são pessoas que vão estar te lembrando de ser melhor, vão estar te lembrando que existem outras realidades. Vai olhar ali nos seus amigos quem também que pode te ajudar, quem pode estar perto, quem pode te dar um conselho, alguma coisa para você sair dessa caixinha. Outra coisa, gente, que é muito importante é fuja de pessoas que não te acrescentam, fuja de pessoas que não te aconselham para coisas boas, fuja de pessoas que não te levam para mais perto daquilo que você quer, fujam de pessoas que são muito vitimistas ou que jogam muita culpa nos outros, sabe? Que não se responsabilizam pelas próprias atitudes, porque às vezes a gente está tentando ter essa mentalidade, sabe? De autorresponsabilidade, que eu tenho controle sobre a minha vida, e a gente está cercado de pessoas que não assumem essa responsabilidade. E tanto eu quanto você, nós temos essa autoridade sobre a nossa vida. Tanto a autoridade física quanto a autoridade espiritual na nossa vida, nós temos essa autoridade. Então nós temos esse controle de falar, não, eu não quero mais esse tipo de realidade, eu não aceito mais esse tipo de situação, eu não aceito ser assim, porque a gente também tá aí nesse papo de me aceitar como sou, e às vezes a gente tem muita coisa que precisa de melhorar, às vezes a gente tem muita coisa, sabe? Às vezes eu olho pra mim e falo assim, fui ignorante, falei demais, e aí é onde eu vou tentar na próxima vez dar uma respirada a mais, pensar mais para poder falar. E a verdade é essa, nós temos responsabilidade na nossa vida, mas às vezes a gente não aceita, sabe, essa responsabilidade, e fica perto de pessoas também que não aceitam essa realidade, que ficam ali só naquela coisa de eu nasci assim, eu sou assim e tal, e não melhoram, sabe, não vão pra frente. Então fuja desse tipo de pessoa. Outra coisa, tenta colocar na sua mente que você é seu melhor investimento, sabe? Que não existe nada que vale a pena tanto o seu esforço quanto você. E quando eu falo isso, gente, não é sobre gastar dinheiro a reveria, sabe? Eu sou meu melhor investimento, por isso eu vou meter o pau no dinheiro. Não, muito contrário, é entender que você merece o melhor, que não existe nada que vale mais o tempo dedicado a você do que você, sabe? De parar para
se olhar, de parar para refletir sobre você mesmo, de se cuidar também, sabe? De fazer coisas que você gosta, de comer coisas que você gosta, não é esbanjar, mas é se permitir ser feliz às vezes, sabe? Porque às vezes a gente cuida tanto das outras pessoas e não cuida da gente mesmo. A gente não para ali um tempinho, igual esses dias eu fiz isso e eu falei, gente, como que pode, né? Eu coloquei uma água quente assim e coloquei meu pé, deixei meu pé de molho na água quentinha assim, sabe? E aí eu falei assim, gente, eu trabalhei com manicure, trabalho com manicure, lá no salão às vezes colocava, apesar de que acabou bastante isso, né? Mas assim, várias vezes, né, já deixei o pé das pessoas, já cuidei, já fiz massagem no pé das pessoas, mas por que eu nunca faço no meu? Por que assim no meu eu só dou aquela limpada mais rápido? Deixo de qualquer jeito, não paro para fazer uma massagem que seja no meu próprio pé. E é meu, sabe? E aí eu fiquei pensando, isso aqui é doideira, porque às vezes a gente não se coloca, não se olha, sabe? Com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho que a gente olha para as outras pessoas. E você é seu melhor investimento. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Se você não assumir na sua vida as rédeas, ninguém vai assumir, sabe? Aquele que tinha para salvar, a gente já salvou. Sabe, Deus deu pra gente todas as capacidades, todas as ferramentas que a gente precisa para transformar a nossa vida. E aquilo que a gente não tem condição de transformar, é aquilo, sabe? Então não vale o esforço também, preocupação sobre aquilo. Basta a gente descansar e deixar as coisas que a gente não tem controle. Mas das coisas que a gente tem controle, a gente precisa de cuidar, de observar, de zelar, de olhar pra dentro, de tirar um tempo pra gente, de reconhecer, sabe? O que eu preciso fazer para ter a vida que eu quero. E eu falo isso, gente, com muita sinceridade, sabe? Eu tô nesse processo, vocês sabem aí que eu tenho compartilhado com vocês. E no processo de vida que eu tô agora, eu não cheguei lá. Eu não cheguei lá ainda. Eu não estou lá ainda. Sabe? Eu tô lutando muito para chegar lá. Mas existem coisas na minha vida que eu olho assim, que são pequenas decisões que já fazem grande diferença. Sabe? Que são coisas que eu vejo assim, que se não fosse aquela decisão minha, não teria tido, sabe? Por exemplo, vou citar alguns aqui para vocês entenderem. Por exemplo, esse ano eu formo, graças a Deus, né? Eu fiz uma faculdade à distância, não foi como as outras pessoas e tal, mas, gente, eu fiz, sabe? Eu fiz e eu tô formando, sabe? E isso é uma grande coisa na minha vida, porque dos meus irmãos, ainda nenhum dos 3 terminaram o ensino médio. A minha mãe, às vezes, ela não consegue escrever o nome dela inteiro, porque ela não sabe, sabe? Às vezes ela não lembra como que é o nome dela direito para poder escrever, porque ela não estudou. O meu pai, ele tem um pouquinho mais de estudo, mas também só fez até a 3ª série também. Então, assim, ele não escreve também de número, de palavra, ele não sabe escrever, assim, ele demora quando ele precisa escrever alguma coisa. Então, assim, quando eu olho e eu percebo, aí eu vejo que é lá quando eu tava na escola, que eu achava muito chato, mas que eu não aceitava, eu não terminar a escola, sabe? Que eu não aceitava eu não terminar. Que quando eu comecei a faculdade, que ainda que eu não sabia o porquê de eu estar fazendo aquilo, eu sabia que eu precisava fazer, que aquilo ali iria me abrir portas. Sabe, então às vezes a gente acha assim que vai ser só coisas extraordinárias na nossa vida que vão acontecer, e são coisas simples, sabe, que já mudam a nossa realidade, e são coisas que já estão saindo assim de um ciclo muito grande, sabe, de um ciclo muito grande. E não só isso, eu falo coisas pequenas mesmo, igual às vezes aqui eu trago, né, meu pai e minha mãe vêm visitar, e aí eu acho muito bom pra eles que hoje, assim, na condição que eu tenho, que não tô lá ainda, né? Mas eu consigo apresentar para eles coisas que eles ainda não conheciam. Por exemplo, igual recente agora, eu dei para eles, né? Dei para minha mãe experimentar pera, que eu gosto muito de pera. E aí eu lembrei que minha mãe nunca tinha comido pera. E aí eu dei pra minha mãe experimentar pera. E aí eu morri de rir agora, porque ela tá comprando pera direto agora, porque ela não tinha experimentado, ela não conhecia, sabe? E são coisas assim que a gente vai vendo a transformação de vida da gente, quando a gente vai tomando controle, sabe? Das pequenas coisas e vai conseguindo proporcionar pra família da gente as coisas que talvez eles não tiveram chance ainda de experimentar. E pra gente também, sabe? Esse vídeo é pra isso, é pra te falar acorda, sabe?
A culpa é sua e o mérito é seu também, sabe? Você tem o controle de muita coisa assim na sua vida. Você tem a responsabilidade sim da sua vida, você tem autoridade sobre ela, tanto para decidir coisas boas, tanto para decidir coisas ruins na sua vida. Então toma essas rédeas de novo, sabe? Toma essas rédeas de novo, começa a andar, começa a olhar, começa a tentar, não fica com medo, sabe? Não deixa as pessoas ficarem te influenciando, não tenha medo de falhar, sabe? Vai acontecer, você vai fracassar, eu vou fracassar também algumas vezes e não vai dar sempre certo, às vezes nós vamos sentar e vamos chorar, gente, mas a gente precisa continuar, é a nossa vida, sabe? Se a gente não lutar por ela, ninguém vai lutar. E se você está esperando algum tipo de sinal, esse é o sinal, sabe? Se você está esperando algum tipo de resposta, essa é a resposta. Você tem capacidade. E aquilo que falta, você vai conseguir encontrar algum momento da vida, sabe? E aquilo que falta, aquilo que você não conseguir, Deus vai dar conta disso. E se você não acredita em Deus, isso vai se resolver de alguma forma, sabe? Então assim, acorda, levanta, vai jogar uma água no rosto, vai escovar o dente, vai parar para pensar, vai parar para planejar, mas toma o controle da sua vida, não aceite mais ficar recebendo migalhas. Assim como eu descobri, eu tô te contando, não existe só essa realidade sua, assim como eu descobri lá de Lucerne, não existe só essa realidade sua, não existe só essa cidade, não existem só essas pessoas, não existe só esse espaço, não existe só esse trabalho, existe um lugar melhor, existe comida melhor, existe lugares mais bonitos, existe trabalhos que pagam melhor, sabe? Só basta você procurar aquilo que você ainda precisa melhorar. Olha o que você precisa melhorar, trabalhe em você, busca se cuidar, sabe? Busca adquirir conhecimento daquilo que você ainda precisa, aquilo que você ainda não tem. Mas acorda, a culpa é sua, o mérito é seu, ninguém vai resolver pra você, é só você mesmo, tá? E eu, ao mesmo tempo, eu falo isso pra mim também, eu falo e vou escutar e vou ver esse vídeo depois também pra dizer pra mim isso também, porque eu sei que é difícil, não é fácil às vezes a gente assumir que foi por culpa da gente, que foi fracasso da gente, que às vezes a gente não conseguiu, que às vezes a gente podia ter feito melhor, mas quando a gente toma esses problemas, né, como responsabilidade nossa, a solução também vem como responsabilidade nossa, como mecanismo nosso, sabe, como forma de transformar. A solução aparece na nossa mão, nós conseguimos mudar as realidades à nossa volta e quando a gente faz isso para a nossa própria vida, assim como eu contei para vocês, não é só a nossa vida que é impactada, mas a vida de todas as pessoas que a gente ama também são impactadas por isso. A gente consegue abençoar muito mais. Então, abre os olhos, sabe? Eu falo para mim e para você, vamos juntos. Né? Vamos juntos, vamos pegar um na mão aí do outro, um na mão da outra e vamos caminhar em busca de uma vida melhor. Essa vida que a gente sonha, essa vida que está nos esperando, só basta a gente acordar para ela e perceber que se a gente começar a fazer aquelas pequenas coisas todos os dias, aquilo vai mudar. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei aqui de baixo para me saber. Se você não for inscrito no canal, não se esqueça, se inscreve no canal. Vamos crescer junto, né? Vamos caminhar junto. Eu vou compartilhando com vocês através desses vídeos e vocês vão compartilhando também comigo através dos comentários, vai me contando a história de vocês. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês e vamos assim caminhar para uma vida melhor. E se você também lembrou de alguém que tem muito potencial para crescer, que tem muita chance de crescer, envia esse vídeo para essa pessoa, alguém que você lembra que só precisa de se olhar mesmo, de perceber o próprio potencial e começar a ter o controle da vida, envia para ela poder também ver esse vídeo e despertar, sabe? Ter esse despertar para uma vida nova. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo, gente. Um beijo e até. Tchau, gente!